TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. E nesta edição, a audiência na Justiça discute o descumprimento de decisão sobre o Crazy Park. Movimento Petrópolis 2030 acompanha plano de 100 dias para a BR-040. Baixa cobertura vacinal contra a influenza preocupa no estado do Rio. E o diálogo com o objetivo de destacar a pré-estreia de um documentário aqui em Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 20 de agosto. Já estamos encaminhando para o fim do mês, inclusive, né? Temos que destacar isso. Agosto normalmente é aquele mês que dura um pouquinho a mais, parece que dura um pouquinho a mais, mas esse ano está passando bem rápido, gente. E olha só, nós começamos a nossa edição com uma matéria sobre uma audiência que foi realizada ontem, na terça-feira, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, que colocou em debate o descumprimento de decisão judicial que interdita o Crazy Park. Durante a reunião, o dono do brinquedo Crazy Dance, Luiz Carlos Gomes, admitiu que nunca recebeu vistoria técnica de engenheiro. A audiência foi convocada após guardas civis municipais flagrarem o brinquedo Crazy Dance em funcionamento no último dia 15 de agosto, mesmo após a Justiça ter interditado o parque e a Prefeitura ter cassado o alvará. Segundo os agentes da Guarda Civil, o equipamento estava ligado quando eles chegaram ao Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, em Itaipava. Luiz Carlos alegou que teria ligado o brinquedo rapidamente para verificar um problema após reparar no fio que soltava faíscas, afirmando acreditar que a decisão judicial proibia apenas o funcionamento comercial do parque. Por ele ser meu e eu preocupado de ter aferido alguma coisa, eu tomei a liberdade de ir lá e ligar ele. Mas assim, ligou, rodou, eu desliguei na hora. Foi aonde que os guardas municipais viram e vieram e me levaram para a delegacia. Ao juízo, Luiz Carlos Gomes também reconheceu que nunca recebeu visita de engenheiro para manutenção ou vistoria técnica. Afirmou que os engenheiros que assinam anotações de responsabilidade técnica, as ARTs, em eventos não realizam vistorias físicas, mas assumem responsabilidade de confiança. Mesmo que o brinquedo não tenha sido o que ocasionou o acidente fatal em maio deste ano, a declaração chama atenção, porque a legislação exige que esses aparelhos tenham acompanhamento de profissionais habilitados. Vossa Excelência, eu não tenho uma qualificação, tipo um diploma que venha, mas eu tenho esse brinquedo há 20 anos e cuido dele, sou eu que dou manutenção, eu que entro, eu que desmonto, eu que mexo, eu que engraço. O senhor Célio, o Crazy Park exige do senhor um controle de qualidade deste documento, desse aparelho? Olha para mim aqui só. Não, ele exigir papel, tipo, tá aqui, sei minha coisa, não, exige na minha responsabilidade. Ele não pede. E aos outros, ele pede, o senhor sabe, não? Não sei, aí eu não sei. Ao senhor nunca pediu? Nunca pediu, Nesses 9 meses? Ele confia no meu trabalho. Durante a audiência, a promotora Vanessa Katz destacou que qualquer movimentação nos brinquedos configura descumprimento judicial. Ela ressaltou que a decisão liminar já determinava a proibição de funcionamento para preservar a perícia. Diante do que foi exposto, a promotora solicitou ao juiz a aplicação de sanções já previstas, incluindo multa de R$1 milhão pelo descumprimento da ordem, desocupação imediata do parque, quebra de sigilos fiscal e bancário dos réus e avaliação da Defesa Civil sobre a necessidade de corte da energia elétrica para impedir riscos. E olha, gente, procurado pela imprensa, Juliano Vettori, advogado do Crazy Park, apenas informou que vai aguardar a decisão para se manifestar. E vale destacar também que ontem foi um dia bem movimentado no Judiciário aqui de Petrópolis. Então a gente tem mais matérias, inclusive com o Gabriel Hatz, sobre essas movimentações que aconteceram ontem. Mas agora vamos para outros assuntos. Olha, o atraso na assinatura do contrato da nova concessão da BR-040, agora previsto para 29 de setembro,
adia para outubro a entrada em operação do consórcio Nova Estrada Real, no trecho entre Rio e Juiz de Fora. O movimento Petrópolis 2030 esteve presente na última reunião convocada pelo Ministério Público Federal. E a reunião também tratou do plano de 100 dias. A gente acredita que agora, assinando esse contrato em setembro, que já estamos atrasados aí, que era para ter acontecido aí final de julho, né? A gente espera que dessa vez, de fato, realmente assine. O plano de 100 dias que vai ser implementado assim que a nova concessionária assumir prevê medidas emergenciais, como a recuperação de trechos críticos, manutenção do pavimento, contenção de encostas, com atenção especial à subida da Serra de Petrópolis. Também foram levantados problemas como o alto índice de acidentes entre os quilômetros 50 e 70, na região de Araras. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis e coordenador do movimento Petrópolis 2030, Cláudio Mohamed, o atraso na assinatura prejudicou a realização dessas medidas. Eu acredito que se a gente tivesse assinado, né, na data que realmente era a data prevista no contrato, a gente já estaria aí avançando e talvez até já iniciando a retomada dessas obras emergenciais. Além das ações pontuais previstas no plano de 100 dias, intervenções estruturais também foram temas na reunião, como a antecipação das obras da ponte do Arranha-Céu. As obras estavam previstas para o 5º ano de concessão. Por isso, temas como esse vão ser prioridades em futuras reuniões junto à nova concessionária. Nós pretendemos manter um diálogo constante, tá, com a nova concessão. Então, acho que o diálogo, né, constante, né, com a nova concessionária. Os setores de turismo e logística são os mais afetados pela qualidade das rodovias, principalmente da subida da serra. O setor número 1 é a logística. Né? O setor de cargas sofre muito, né? Isso prejudica muito a nossa economia, né? E outro setor que vem sendo muito prejudicado é o turismo. Às vezes muita gente deixa de vir, né? Em razão achando que a estrada é perigosa, principalmente na época do verão, que pode acontecer aqueles deslizamentos de terra, né? O movimento Petrópolis 2030 já propôs à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e a nova concessionária para que sejam realizados encontros regulares entre a sociedade civil e a empresa gestora da estrada, para que o diálogo seja fluido e garantido. Olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis criou uma nova ferramenta que vai ajudar quem é atendido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A partir de agora, o paciente que deu entrada em um pedido de consulta ou exame no sistema da rede municipal vai poder acompanhar o andamento do pedido pela internet em tempo real. O acesso para a nova ferramenta é feito através do site da Secretaria de Saúde pelo celular ou computador. Basta clicar em Minha Solicitação e em seguida em Consultar Solicitação e digitar o número impresso no protocolo do agendamento. Se a consulta ou exame estiver agendado, o paciente vai visualizar o procedimento, a data, a hora e o local do agendamento. Caso ainda não tenha sido agendada, o sistema informa, aguardando agendamento. Se o pedido estiver expirado, cancelado ou desagendado, o paciente recebe uma mensagem para procurar a unidade de saúde onde deu entrada para regularizar a situação. Segundo dados da Central de Regulação da Secretaria de Saúde, em média 40% dos contatos feitos com os pacientes não são bem-sucedidos, por mudança de número de telefone ou não atendimento da ligação. Desta forma, caso o paciente identifique um problema na solicitação, pode procurar a unidade de saúde para atualizar os dados e reinserir o pedido no sistema, para evitar assim o atraso no atendimento de saúde. E falando em saúde, o novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, mostra que os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam em crescimento em algumas regiões do país, principalmente entre crianças. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a situação também preocupa. Segundo o boletim da Fiocruz, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba apresentam crescimento da síndrome respiratória aguda grave. O levantamento mostra que os casos atingem principalmente crianças de até 14 anos. Os vírus mais presentes são o sincicial respiratório e o rinovírus. Tem sido causado pelos vírus sincicial respiratório e também pelo rinovírus, no caso das crianças até 2 anos de idade. E também pelo rinovírus apenas no caso das crianças e adolescentes de 2 até 14 anos. Já no Rio de Janeiro,
os dados apontam sinais de aumento nos casos graves de Covid-19. Além disso, o estado está entre os 15 que estão com incidência da síndrome respiratória aguda grave nos níveis de alerta, risco ou alto risco. A vacina contra a Covid-19 é a principal forma de prevenção contra os casos graves e também óbitos pelo vírus. Os números aqui em Petrópolis também chamam a atenção. Só neste ano já foram confirmados 146 casos de Covid-19, 62 casos de influenza e 230 casos de vírus sincicial respiratório. Com mais de 400 notificações de vírus respiratórios neste ano no município, a recomendação é que os pais redobrem os cuidados com as crianças, especialmente as menores de 2 anos, que são mais vulneráveis às formas graves da doença, além de idosos com mais de 60 anos. Em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é ficar em casa em isolamento, evitando transmitir esses vírus para outras pessoas. Olha só, gente, apesar da principal indicação para o combate dessas doenças respiratórias ser a vacinação, as pessoas não têm se imunizado, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Apenas 1/3 do público prioritário aqui do estado procurou os postos de saúde até o momento. Os números preocupam as autoridades de saúde, que reforçam o alerta para idosos, crianças e gestantes. Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde mostra que só 32,9% do público-alvo tomou a vacina contra a síndrome respiratória aguda grave por influenza até o dia 6 de agosto em todo o estado do Rio de Janeiro. Vale destacar que a meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% desse grupo, que é formado por idosos acima de 60 anos, crianças pequenas e gestantes. Em todo o estado, já foram aplicadas mais de 3 milhões de doses da vacina, mas a cobertura no grupo prioritário cresce de forma lenta e preocupa especialistas, já que a influenza pode causar complicações graves e até mortes. A vacinação contra a gripe no estado começou em abril desse ano e vai até janeiro de 2026. Até o momento, foram aplicadas mais de 3 milhões de doses, sendo mais de 1 milhão destinadas ao público-alvo. Aqui em Petrópolis, até o momento, foram aplicadas mais de 83 mil doses da vacina contra a influenza. Além disso, a cobertura total do grupo prioritário está em 48,98%, também abaixo do esperado pelo Ministério da Saúde. E olha, gente, é importante lembrar que a campanha de vacinação contra a gripe vai até janeiro de 2026. Está disponível de graça em todos os municípios do estado nos postos de saúde e locais onde estão acontecendo as campanhas de vacinação. E para finalizar o nosso primeiro bloco, vamos seguir falando de saúde. Vamos falar de uma doença pouco conhecida. A sarcobesidade é uma doença caracterizada pela presença simultânea do excesso de gordura no corpo e pela perda de massa e força muscular. A equipe da TV Correio da Manhã conversou com um médico endocrinologista que explicou um pouco sobre essa doença pouco conhecida e que pode ser muito perigosa e afetar indivíduos de diversas faixas etárias. A sarcobesidade, também chamada de obesidade sarcopênica, é caracterizada pela existência simultânea do excesso de gordura no corpo, a obesidade, e pela perda de massa e força muscular, a sarcopenia. Então, a obesidade sarcopênica ou a sarcobesidade é uma condição em que as duas se colocam no mesmo paciente. Por um lado, o paciente convive com a obesidade, por outro, ele detém essa questão muscular em termos de fragilidade. O médico destaca que, embora as pessoas com mais de 65 anos, ou seja, a população idosa, seja a que tem mais risco de desenvolver a condição, a sarcobesidade resulta de uma combinação de fatores metabólicos e comportamentais, como o sedentarismo, que podem atingir indivíduos de praticamente qualquer idade. Atualmente, mulheres pós-menopausa, até pela condição hormonal que se coloca na fisiologia da mulher nessa fase, e adultos mais jovens também estão sob risco para essa condição. Inclusive, muitas pessoas são atingidas por essa condição e nem sabem. Boa parcela dos indivíduos que convivem com a obesidade possuem obesidade sarcopênica e não sabem. Tá? E
A suspeita disso é muito simples, é aquela pessoa que vive cansada demais e não pratica atividade física. O endocrinologista e gerente médico da Apvida Notre Dame explica que a obesidade sarcopênica eleva o risco de uma série de problemas, como a perda de mobilidade e independência, fraqueza e maior chance de quedas, além do agravamento de enfermidades como diabetes, hipertensão e doenças de coração. Quando você evolui com sarcopenia, que, de novo, é a perda de massa e força no músculo, você acaba se fragilizando, se vulnerabilizando em termos orgânicos, e com isso organismos vulneráveis acabam evoluindo com muitas doenças. Para se prevenir essa doença que pode ser tão perigosa, é indicado que a pessoa realize a prática de musculação de 2 a 3 vezes por semana, combinada com atividades aeróbicas para ajudar a fortalecer os músculos e queimar gordura, além de ter uma alimentação saudável com baixo teor calórico e redução de açúcar e gorduras, e também tirar alguns momentos do dia para tomar sol e assim aumentar a produção de vitamina D no organismo. Olha, gente, é importante destacar que essa matéria que foi feita por mim foi baseada em uma entrevista aqui do Correio Petropolitano Debate. E se você quiser acompanhar esse bate-papo completo, que é claro tem bem mais informação, tem uma entrevista mais longa, você pode entrar no YouTube e no Facebook da TV Correio da Manhã, onde essa e todas as outras entrevistas aqui do Correio Petropolitano Debate estão disponíveis. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e antes da nossa previsão do tempo, é importante a gente destacar que a Defesa Civil de Petrópolis retornou às 10h21 da manhã desta terça-feira para o estágio operacional de vigilância à situação da cidade, tendo em vista a ausência de previsão de chuva para esta semana aqui no município. A Defesa Civil recomenda que a população permaneça atenta às próximas atualizações e também informa que o boletim meteorológico para a cidade vai seguir sendo atualizado com a previsão do tempo aqui para o município. E falando em previsão do tempo, vamos agora para a nossa. A gente hoje é quarta-feira, já chegamos oficialmente no meio da semana e a gente, é claro, quer saber como é que fica a previsão nos próximos dias. Então a gente já está aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer para a gente as tendências climáticas e meteorológicas. Boa tarde, Jonathan. Conta para a gente, como é que fica o tempo nesta quinta? Uma boa tarde para você, uma boa tarde também ao nosso telespectador. Bom, como a gente comentou aqui ontem, a previsão é de uma onda de calor para essa semana e amanhã a gente já começa a ver mais sobre de maneira mais clara sobre o impacto dessa onda de calor nas temperaturas. Bom, em Nova Friburgo, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite com poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã vai estar mais quente que hoje, com termômetros variando entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus Celsius. O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e também no período da noite com poucas nuvens. Aqui em Petrópolis o dia segue essa mesma tendência, com sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado que seguem até a noite. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus Celsius. Hugo, para ter uma noção melhor de como esquentou, a gente percebe aqui no telão que na região serrana as temperaturas estão muito parecidas com a da região Centro-Sul, que de fato é normalmente mais quente do que aqui na região serrana. Bom, em Paraíba do Sul, as temperaturas amanhã vão variar entre a mínima de 16 e a máxima de 28 graus e um dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E para finalizar, também vai estar sol em Três Rios nesta quinta-feira, com possibilidade de períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 29 graus Celsius. Hugo, ontem a Defesa Civil daqui do município de Petrópolis informou sobre um veranico. E olha só, a gente percebe que a máxima em Três Rios já é de 29 graus Celsius. A gente está no inverno,
Mas olha, as temperaturas estão parecidas com as do verão aqui na região. É verdade, Jonathan. A gente pode reparar realmente que as temperaturas estão aumentando e amanhã realmente elas aumentam de fato, né? Faz um calor de fato aqui na região serrana. A gente percebe que as temperaturas, como você mesmo destacou, estão bem próximas da região serrana e da região centro-sul. Aqui vai fazer aquele calorzinho, né? 26 graus é uma temperatura que a gente diz que é um calorzinho, mas lá no centro-sul, principalmente em Três Rios, 29 graus é calor de verdade. Então, realmente, depois daquelas semanas de frio intenso, a gente vê que as temperaturas, enfim, aumentaram. Mas eu já posso adiantar, Jonathan, que a tendência é que somente nessa semana, fique até domingo ali e depois as temperaturas voltem a baixar, porque é o normal, né? A gente está no inverno, o estranho se fizesse calor o tempo todo. E outra coisa que eu queria destacar, Jonathan, é que essa previsão que você acabou de nos passar é para amanhã, mas a prefeitura, por meio da Defesa Civil, alertou, além de informar aquela mudança no estágio operacional que eu já havia comentado, a Defesa Civil também emitiu um aviso de SMS na manhã de hoje, na manhã desta quarta-feira, para avisar e alertar a população sobre a ocorrência de ventos moderados a ocasionalmente fortes no período da manhã de hoje, ou seja, já passou, e também da parte da tarde, ou seja, para ficar com bastante atenção. E o órgão pede para que as pessoas evitem áreas abertas, fiquem longe de árvores, estruturas metálicas e também de outros objetos soltos. E a Defesa Civil também recomenda que as pessoas cadastrem o CEP por meio do envio de mensagem de texto para o número 40199 para receber alertas e também acompanhar o portal da Prefeitura, mais especificamente a parte da Defesa Civil, para ter mais informações sobre essa questão do estágio operacional, sobre esses alertas como os de vento e também o do veranico, como você acabou de citar. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Olha só, gente, no primeiro bloco nós acompanhamos uma matéria do Gabriel Hatch sobre uma audiência realizada ontem que debateu as questões do Crazy Park, como você já viu. E agora nós vamos acompanhar uma outra matéria também do Gabriel Hatch sobre uma outra audiência que foi realizada aqui em Petrópolis. Como eu já havia dito, foi um dia bem movimentado no judiciário da cidade. Essa outra matéria, ela vai falar um pouco sobre a necessidade de uma delegacia da mulher aqui em Petrópolis. Esse foi o assunto dessa audiência que reuniu autoridades locais, estaduais e representantes da sociedade civil, além de especialistas terem destacado no momento que os equipamentos existentes como o NIAM ainda não atendem à demanda de mulheres vítimas de violência aqui no município. Vamos acompanhar. Uma audiência pública realizada nesta terça-feira, dia 19 de agosto, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, discutiu a necessidade de implantação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, a DEAN, no município. O encontro reuniu representantes da Defensoria Pública, OAB, Prefeitura, Conselho da Mulher, vereadores e órgãos estaduais. A discussão girou em torno de duas propostas. De um lado, a OAB, entidades civis e a Defensoria Pública defendem a criação imediata de uma delegacia da mulher em Petrópolis. Do outro, o governo do estado defende a criação de um núcleo de atendimento à mulher, o NIAM. A Defensoria Pública defendeu que somente uma delegacia especializada garante investigação policial, proteção às vítimas e responsabilização dos agressores. De acordo com a defensora Thaís dos Santos, o Rio de Janeiro tem hoje um déficit na estrutura de proteção às mulheres. Já o governo do estado defendeu o NIAM. Segundo as representantes, o modelo já mostrou resultados em outras cidades e tem tratativas avançadas em parceria com o Tribunal de Justiça. É uma ação complexa que envolve 3 atores: Polícia Civil, Tribunal de Justiça e Prefeitura. Entidades locais, como a OAB e o Conselho da Mulher, reforçaram a cobrança por uma delegacia especializada. A vereadora Júlia Casamasso ressaltou que já existe uma lei estadual que permite a criação da DEAN em Petrópolis. Por fim, o prefeito Ingo Rames defendeu a instalação do NIAM como uma solução inicial que pode evoluir para uma delegacia especializada no futuro. Trouxeram a possibilidade de uma NIAM ser transformada em uma na DEAN, é isso? Não, porque como a gente não pode ter os dois, a NIAM, iniciaríamos com a NIAM e assim que... Iniciaríamos com a? NIAM.
Assim que o Estado Eu preciso tirar dúvida. tiver possibilidade orçamentária, nós estaremos a deixar de existir. Se eu botei transformar entre aspas. O Ministério Público acompanhou a audiência, mas a promotora Vanessa Catti informou que a manifestação será feita por escrito nos autos. A decisão final sobre o caso será promulgada pelo juiz Jorge Martins somente após essa manifestação. E olha, gente, agora nós vamos continuar o nosso Correio Petropolitano Debate de hoje e a gente já está aqui ao vivo com o nosso repórter, o Gabriel Toledo, que está nas ruas, e ele vai comentar um pouco com a gente sobre um outro fato que aconteceu aqui na nossa cidade imperial. A gente vai falar um pouco sobre um assunto bem interessante. Toledo, tudo bem? Boa tarde, você já está aqui ao vivo com a gente. E olha, a gente vai falar um pouco sobre a nomeação de diversos profissionais, cerca de 260 profissionais que foram aprovados no concurso público da educação. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial desta terça-feira e fazem parte do planejamento de gestão voltado ao atendimento das demandas pedagógicas e administrativas da rede. Como você está aqui vendo, o Gabriel Toledo já está aqui com a gente, vai trazer mais detalhes sobre essas nomeações. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Conta mais pra gente sobre essas nomeações que aconteceram aqui no Executivo para a parte da educação da cidade. Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Foram convocados professores de educação básica de anos iniciais e das disciplinas de matemática, português, educação física e geografia, além de educadores infantis e secretários escolares. Segundo o prefeito Ingo Rames, esses profissionais foram convocados ao longo de 2024 e não haviam vagas para eles atuarem. Por isso, foi necessário uma alteração no quadro de profissionais da educação para que os profissionais fossem realmente convocados. Com essa nova nomeação, a Prefeitura dá continuidade ao cronograma de chamadas do concurso da educação. Além da posse dos profissionais, fechando as convocações realizadas em 2024, a Prefeitura elaborou um novo cronograma de convocações para o segundo semestre deste ano, de 2025, e também para o início do ano de 2026. Vão ser convocados os profissionais quinzenalmente, até o mês de março. No dia 1º de setembro, iniciam as atividades desses profissionais que foram convocados, e as convocações seguem exatamente até o dia 5 de março de 2026. Todo o cronograma completo você encontra no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Boa tarde, Hugo. Eu volto com você. Perfeito, Toledo. Muito obrigado por essas informações. Realmente muito importante destacar, principalmente a questão que o calendário está disponível, então realmente a pessoa que já foi aprovada no concurso fica de olho nessas datas de convocação. Toledo, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações. E olha só, quando a gente está falando dessas nomeações, a gente indiretamente está falando do Executivo, estamos falando de política. Então, por isso, vamos agora para o Correio Político. Olha só, gente, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que cria o Programa Municipal de Incentivo à Utilização da Musicoterapia como tratamento terapêutico alternativo para pessoas com deficiência, síndromes e ou transtornos do espectro autista. Essa iniciativa, de autoria do vereador Júnior Paixão, busca ampliar as opções de cuidado e promover a inclusão por meio da música, que vem se consolidando como uma importante aliada no processo de reabilitação. O programa poderá ser realizado em clínicas de reabilitação e outras instituições públicas e privadas conveniadas, em sessões individuais ou em grupos, sempre dentro de uma equipe multidisciplinar. De acordo com o projeto, o tratamento por meio da musicoterapia poderá passar por avaliações qualitativas periódicas com objetivos terapêuticos individualizados definidos pelo terapeuta responsável, garantindo assim acompanhamento adequado e resultados mais eficazes. Esse texto destaca que a musicoterapia contribui para o desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal, foco e atenção, contato visual e tátil, criatividade e satisfação emocional, organização do pensamento e desenvolvimento social. Além disso, auxilia na redução da hiperatividade e na melhora da qualidade de vida, não apenas do paciente, mas também de sua família. Importante destacar que, aprovado na Câmara, o projeto agora segue para apreciação do Poder Executivo. E nós vamos falar agora também de um outro projeto que foi aprovado na Câmara dos Vereadores. O Legislativo Municipal
aprovou um projeto de lei que institui o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes da cidade. Esse projeto de lei aborda um tema de grande importância e que ganhou muita repercussão recente após a publicação de um vídeo do youtuber Felca. Um projeto de lei que institui o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes foi aprovado no dia 13 de agosto pela Câmara Legislativa de Petrópolis. Segundo o autor do projeto, o vereador Wesley Barreto, a iniciativa busca proteger a integridade e o desenvolvimento integral desse público. E esse programa ele estabelece políticas públicas, regulamenta ações aqui em nosso município para a gente prevenir esses malefícios, né? Começando por alguns eixos que esse projeto estabelece. Primeiro, o trabalho de conscientização, de educação da população, da sociedade civil. O programa vai ser estruturado com campanhas permanentes direcionadas a famílias, escolas, instituições comunitárias e a sociedade em geral. Formação e capacitação de profissionais de educação, saúde, assistência social e segurança pública para identificação e combate a práticas de sexualização precoce. Esses profissionais precisam entender de que forma que eles podem combater, prevenir, realizar o trabalho de enfrentamento ao abuso contra as nossas crianças, erotização, adultização, todos esses malefícios que vêm para afligir e assolar a nossa criançada. Ele ainda aponta que no texto está incluída a criação da Semana Municipal de Conscientização e Proteção contra a Sexualização Precoce. Para quem não sabe do que se trata, sexualização precoce é definida como qualquer estímulo, indução ou exposição de crianças e adolescentes a imagens, comportamentos, mensagens ou conteúdos de natureza sexual que extrapolem sua capacidade emocional, psicológica, cognitiva ou física de compreensão, em conformidade com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E a gente sabe que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante esses direitos para as nossas crianças, né? A sua infância resguardada, a inocência das nossas crianças, porém o projeto de lei municipal ele vem para regulamentar isso a nível município e também a gente reforçar essa luta, porque quanto mais mecanismos de combate e enfrentamento nós tivermos, é melhor para a sociedade. O vereador destaca que esse assunto ganhou grande repercussão recente, após a publicação de um vídeo feito no YouTube pelo influenciador Felca, que denuncia casos de adultização. Essa denúncia foi importante para poder demonstrar isso para toda a sociedade, algo que ocorre no Brasil e a gente precisa enfrentar, porém é uma luta que já vem de anos aí através do nosso trabalho. O tema foi assunto de uma audiência pública realizada na cidade durante o mês de maio deste ano. No evento estiveram presentes membros das Polícias Civil e Militar, Conselho Tutelar, Judiciário, entre outros órgãos do Poder Público Municipal. Diversos órgãos ali na audiência pública discutindo um único só assunto, que era o bem para as nossas crianças e adolescentes, e é claro que esse tema entrou em pauta também, que foi ali a luta e o enfrentamento à adultização e à sexualização de crianças e adolescentes. A gente vale destacar que, apesar da aprovação do projeto de lei na Câmara, assim como outros que eu já tinha comentado sobre a musicoterapia, agora esse texto vai para a sanção do Executivo para ser posto em prática posteriormente. Gente, com essa matéria também nós encerramos a parte de notícias do Correio Petropolitano Debate de hoje, mas fique por aqui porque daqui a pouquinho a gente vai ter um intervalo e depois a nossa entrevista. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo,
que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com Guilherme Barcelos, que vai conversar um pouco com a gente sobre a pré-estreia de um filme, a pré-estreia de um documentário que vai acontecer aqui em Petrópolis. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Hugo? Então, prazer te receber aqui, um prazer a gente comentar sobre cultura aqui, a gente conversar sobre esse assunto bem interessante, essa pré-estreia tão legal. Mas antes da gente começar de fato a nossa entrevista, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Me chamo Guilherme Barcelos, sou produtor cultural, né? Sou conselheiro municipal de cultura na cadeira de cultura de rua e estou aí na produção já há mais de 20 anos, né? Muito na área do hip hop, mas produzo também outras artes. Já fizemos um filme sobre o hip hop, né? Que se chama Hip Hop Serra, Resistência Cultural na Cidade Imperial, e agora estamos produzindo esse filme sobre o Bira Rasta, um grande personagem da cultura petropolitana. Perfeito, Guilherme. Hoje a gente veio conversar justamente sobre esse novo documentário, sobre essa pré-estreia mais especificamente. Mas antes da gente falar da pré-estreia, vamos falar do documentário em si. O nome do documentário é Eu Sou a Onda, né? Um nome bem interessante. Pedir para você falar um pouco pra gente sobre esse documentário. O filme é Bira Rasta, né? Eu Sou a Onda. A gente pegou esse nome muito porque ele tinha uma clássica frase que ele falava: eu não tiro onda, eu sou a onda, né? E aí a gente pegou dentro dessa frase porque eu acho que revela muito a pessoa que era o Bira, né? Não sei, para quem conheceu, o Bira era um cara extrovertido, um cara que estava sempre tocando, sempre feliz, né? E tão bem desapegado com as coisas. Acho que no documentário vamos falar muito. E essa questão aí também dessa tirada, eu sou a onda, né? Eu não tiro onda, mas também assim, de que também leveza, né? Não é querendo ser melhor do que ninguém, pelo contrário.
Perfeito. E até te perguntar, porque apesar de ser um nome conhecido no meio, te perguntar justamente quem foi o Bira Rasta, poder conversar um pouco. Não precisa entregar tudo, porque senão vai entregar o documentário, mas só comentar quem foi ele. O Bira Rasta foi um grande compositor de reggae nacional, entendeu? Ele chegou a ter assim um grande sucesso para fora de Petrópolis, inclusive, né? Ele nasce na Baixada em Rio Bonito, depois vem para Petrópolis, se estabelece aqui. É um grande compositor que foi valorizado por várias pessoas, e aí o documentário vai falar muito sobre isso, mas tocou com gente grande, teve em gravadoras, né? Teve muitas oportunidades aí, faz sucesso do Rio a Porto Alegre, em outros lugares também. Então, um cara que assim, teve o seu lastro, que tinha tudo para estourar, mas também o documentário vai falar um pouco, por que não? A gente não pode entregar, né? A pré-estreia já vai acontecer, então daqui a pouquinho já vão saber, mas ainda não, tem que manter o sigilo ali, sem spoiler, né? A gente está falando de filme, então a gente vai falar sem spoiler. Mas eu queria te perguntar, pra gente não falar da história do filme, que você já comentou, a gente não pode entregar tudo, queria que você comentasse um pouco com a gente sobre como é que foi fazer esse filme, como é que foi fazer esse documentário. Então, lá na lei Paulo Gustavo, né? Quando teve a questão toda da pandemia e tudo mais, teve a Lei Paulo Gustavo de apoio principalmente ao cinema, ao audiovisual, né? Até com o Fundo Setorial do Audiovisual. E nisso a gente escreve um projeto para a gente... Eu tive a ideia, né, de escrever um projeto sobre esse grande artista. Fazia 10 anos que ele nos deixou. E eu conversando um dia, pensei, cara, vamos contar essa história. Esse é um personagem único, tá ligado? Importante para a cultura petropolitana, para essa cultura independente, para essa cultura do artista independente, do cara que compõe, né? Então, falei com a família dele, né? Com o filho, mais precisamente com o filho, o Adara Rodrigues, que canta, né? Leva a banda do pai dele, o Alma Reggae, a primeira banda do pai dele, o nome por aí ainda. E ele falou, cara, fica à vontade para fazer. E aí daí foi a ideia, chamei o Gregory Bastos, né, um grande cara do nosso audiovisual. Ele faz tudo, inclusive é o diretor do filme, é um dos primeiros filmes que ele está dirigindo, o cara que está sempre por trás da câmera. Então ele é câmera, ele é diretor de fotografia, ele é editor, dos melhores que a gente tem na cidade. É um parceiro de longa data também, já tinham feito o Hip Hop Serra, Resistência Cultural na Cidade Imperial com ele. E aí chamei também o Marcelo Moraes, né, o Lucemar, né, MC, a Cristiane Monteiro e o Leandro Corinto, um roteirista, para fazer o roteiro, né, ajudar no argumento, no roteiro. O Leandro foi um cara fundamental, porque é um cara que tem muito conhecimento técnico também na área do cinema, né, e foi um cara que ajudou. Então a gente montou um bom time, daí partir para a produção, para colher as histórias, colher o material todo. Aí conseguimos, né, passamos no edital da Lei Paulo Gustavo, captamos o recurso para poder produzir o filme, né? Que aí que começa, né? Agora tem que ter, e aí a gente conseguiu, graças a Deus, e aí estamos aí fazendo essa pré-estreia agora. Perfeito. Fico muito feliz em saber que realmente conseguiram esses editais, porque realmente é muito importante contar essas diferentes histórias que a gente tem da nossa cultura. A gente pode falar da nossa cultura nacional, mas a gente tem que valorizar também a nossa cultura petropolitana, né? Um nome, como você disse, um nome importante aqui dessa cultura, desse nicho petropolitano específico, e essa arte independente que é tão importante, conta tanto sobre a identidade realmente da nossa cidade. E você que está envolvido desde o início do projeto, realmente participou, veio desde lá do início da ideia, surgiu com a ideia até o momento. Como é que você vê esse documentário? Qual é o seu sentimento vendo esse documentário agora pronto? Cara, é realmente, assim, primeiro uma grande satisfação, né? Enorme, e gratidão também, né? De conseguir botar em 25 minutos, né? Uma história tão rica. A gente fica pensando, pô, tinha que ter mais tempo, né? Mas difícil, né? Fazer um longa, e também já tem outros, hoje em dia é até difícil, né? As pessoas assistirem um longa documentário. Mas a gente vai pensando aí também de outros projetos que a gente possa fazer para absorver tudo que a gente... Reunimos muito material, né? Conseguimos, assim, vários materiais antigos, de tempos antigos do Bira, né? E depois que tu faz a produção, começa a sair, aparece mais gente falando, eu tinha tal coisa, então vai aparecendo mais coisa. E aí dá vontade até de continuar pensando aí em outras condições de continuar botando esse nome em voga, porque o Bira realmente se mostrou um cara fantástico. E a gente também conseguiu, assim, grandes parceiros, gente que vai dando entrevista. Então temos aí personalidades que vão dar entrevista.
O Serginho Meriti, para quem não conhece, um grande compositor do samba brasileiro, dá entrevista pra gente no documentário, né? Então, o cara que compôs Deixa a Vida Me Levar, Gira Giô, Clareou, um dos maiores compositores de samba do Brasil hoje, e é um dos entrevistados do documentário porque foi parceiro do Bira, e aí as pessoas vão ver ele falando sobre isso, inclusive com música para o Bira. Isso é algo bem interessante. Nunca saiu. Isso que vai ter no documentário, que só vai ouvir lá. Então, realmente é uma oportunidade, tanto de conhecer um pouco dessas interações do Bira com grandes nomes da música, como você está falando. Você falou de alguns sambas dos mais icônicos que a gente tem no nosso país. Então, realmente são entrevistas que já seriam relevantes por se tratar de quem se trata, mas ainda mais levando em consideração quem também são essas pessoas com quem que ele convivia. E agora, a gente já falou bastante do documentário em si, a gente já pode falar dessa pré-estreia que vai acontecer. A nossa entrevista está sendo hoje no dia 20 e a entrevista está sendo no dia 19 e amanhã já acontece essa pré-estreia, não é mesmo? Não, hoje dia 20, a pré-estreia hoje, às 8 horas da noite, no Cine Max Barhaus. Pegar o ingresso 1 hora de antecedência, está lá liberado para quem quiser ir, temos alguns convidados e a gente vai... Espero que tá com a casa cheia, né? Porque é um ser que tem muita gente procurando, inclusive, falando, como é que vai ser? Porque conhecer o Bira tem um carinho, um afeto e quer conhecer um pouco mais, ver o que a gente botou na telona, né? E ainda é bom de destacar que vai ser uma pré-estreia gratuita, não é mesmo? As pessoas vão realmente resgatar o ingresso e elas podem gratuitamente prestigiar. E é uma pré-estreia, né? O filme ainda não vai ser lançado, o documentário não vai ser lançado. É realmente uma oportunidade única nesse momento e depois só mais pra frente. Exatamente, a gente está aí fazendo essa pré-estreia, tem a questão dos editais que a gente passou na Lei Paulo Gustavo do Estado do Rio de Janeiro, né, estadual, e aí a gente está fazendo as pré-estreias, fizemos em Rio Bonito, em Itaboraí, estamos fazendo agora em Petrópolis, e aí estamos concorrendo aos festivais de cinema do Brasil todo, estamos botando o filme para colocar os festivais, e até internacionais estamos atrás, temos aí um pessoal fazendo a distribuição dele para a gente conseguir levar o nome do Bira Rasta e levar esse projeto para o mundo inteiro que for, porque realmente merece, o projeto está bonito, o filme está bonito, e quem quiser curtir, uma oportunidade não única, porque daqui mais para frente a gente vai espero fazer muitas exibições no Brasil inteiro, e nesses festivais também, mas a princípio é essa que a gente tem oportunidade de assistir agora. Nesse momento, a oportunidade mais próxima é justamente hoje, dia 20, realmente para quem puder ver, quem puder prestigiar, quem não só puder, né? Quem quiser também, porque vai ser uma grande oportunidade. A gente está aqui destacando realmente vários pontos e vai ser algo bem interessante. Guilherme, tem algum ponto a mais que você queria destacar, tanto sobre o documentário, sobre a pré-estreia ou sobre a arte petropolitana? Não, então, falar que a gente teve um esforço, inclusive, de fazer uma música tema do filme, né? Uma música própria, né? Produzimos uma música, então tem uma trilha sonora original do filme, que o Locemar, Marcelo Moraes, foi um dos produtores, junto com o Guilherme Mota e o Bernie B, Bernardo Passos, artistas aqui de Petrópolis, que fizeram uma trilha sonora bem legal. Temos músicas inéditas do Bira que nunca foram lançadas também no filme e imagens que também nunca foram vistas por aí, então vale a pena curtir. Quem conheceu o Bira, quem não conheceu, venha conhecer essa história também de um dos maiores compositores que essa cidade teve. Perfeito, Guilherme. Então, eu já tinha destacado uma vez que era uma oportunidade, mas se torna cada vez mais uma oportunidade única realmente, uma oportunidade única nesse momento, sempre destacando isso, que a história já seria interessante, os relatos seriam interessantes, mas conhecer sobre mais da música, coisas que nunca foram lançadas, valoriza ainda mais esse trabalho, valoriza mais esse filme documentário. Guilherme, muito obrigado por ter comparecido aqui no nosso programa. É um prazer conversar sobre esse grande nome, poder também conversar sobre a cultura petropolitana. Beleza, grato, prazer aí estar aí com todos e espero vocês lá hoje, às 8 horas no Cine Barhaus, Cinemax Barhaus. Perfeito, gente. Então, só pra gente reforçar, então hoje, 8 horas da noite, chegar mais ou menos 1 hora antes para conseguir pegar os ingressos. Ingressos que são gratuitos para acompanhar essa pré-estreia que vai ser bem legal. Gente, agora eu vou encerrar nossa entrevista de hoje e também a nossa edição do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC
A TV do Correio da Manhã.